E a paz do nosso Senhor Jesus. Lá em Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, Colossenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo 14. A partir do versículo 9 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém? E você permaneça com sua vida aberta, mas feche seus olhos por um minuto. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mais um domingo, ó Deus, estamos na tua casa, cantando, adorando ao Senhor, e também, ó Deus, meditando na tua palavra. Ó Deus, e que nessa noite o teu Espírito Santo possa continuar agindo no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, estejam cativas ao Senhor. Ó Deus, que nós venhamos ser transformados, ó Deus, por essa palavra, transformados por aquilo que for dito aqui nessa noite, e que nós saiamos desse lugar cheios do Senhor, cheios do conhecimento da tua vontade. Faz assim conosco, é o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria falar nessa noite sobre os estágios da graça de Deus. Pode repetir comigo? Os estágios da graça de Deus. Vamos de novo, ficou bem desordenado, né? Vamos lá? Os estágios da graça de Deus. Amém? Amém. Olha, está até aqui. Os estágios da graça de Deus. Eu, sinceramente, se fosse por mim nessa noite, eu pregaria um sermão totalmente diferente desse. Se dependesse da minha vontade, talvez a vontade de qualquer pregador que estivesse aqui escalado para essa noite, talvez pregaríamos um sermão totalmente diferente desse. Porque nós vamos falar nessa noite sobre a graça de Deus. E é muito bom ouvir sobre a graça de Deus, é ou não é verdade? Porque quando nós falamos da graça de Deus, nós estamos automaticamente falando do amor de Deus. E falar sobre o amor de Deus, ouvir sobre o amor de Deus é muito bom. Mas como eu disse, se dependesse da minha vontade hoje, a minha vontade talvez seria falar sobre a justiça de Deus. E não sobre o amor dele. Porque aquilo que nós vemos todos os dias, aquilo que nós nos deparamos, são pessoas, é uma sociedade que não está nem aí para Deus. Pessoas que não querem nem saber do amor de Deus. Pessoas que viram as suas costas para a vontade de Deus. Se você ligar a sua televisão, se você sair pela rua, você vai encontrar pessoas maldosas. Pessoas que fazem o mal umas para as outras. Estou mentindo? Ou não? A nossa vontade talvez seria falar sobre aquelas pessoas que estão distantes de Deus, que precisam se voltar para Deus, pessoas que precisam se
se voltar para o Espírito Santo, pessoas que precisam se atentar para aquilo que Deus exige, aquilo que Deus quer de nós. Mas como o dono da igreja não é o pastor, é Jesus, ele que fala aquilo que tem que ser falado. E o Senhor nos aprove nessa noite falar sobre o amor dele. Mas, irmãos, o tempo em que nós vivemos, sinceramente, é muito difícil. A cada dia que se passa, nós vemos pessoas que não estão nem um pouco interessadas no Senhor e no seu amor. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você ouça sobre o amor dEle. Ele quer que você seja cheio dessa graça dEle. O Senhor quer derramar essa graça e esse amor sobre a sua vida. Então, meu irmão, esteja atento a tudo isso nessa noite. O Senhor e o Espírito Santo não te trouxeram aqui à toa. O Senhor e o Espírito Santo querem falar ao seu coração, amém? Amém. Então ouça o que o Espírito Santo quer falar com você. Preste muita atenção. O que significa graça? Um favor imerecido. Então nós falamos isso já várias vezes. A graça é aquilo que nós recebemos de Deus que nós não merecemos. Isso é a graça. Mas é difícil falar de um favor não merecido para pessoas e homens, e não digo só aqui hoje, nessa noite, mas em todos os lugares, homens que desejam ser igual a Deus. O homem hoje, ele deseja ser igual a Deus. Nós vemos lá no comecinho da história da humanidade, homens que se juntaram para fazer uma torre. Como que se chamava essa torre? Torre de Babel. Por que o homem queria chegar até o céu? Para ser igual a quem? A Deus. E o homem hoje é aquele que constrói impérios. O homem também é aquele que destrói impérios. O homem é aquele que avança na medicina, descobre doenças que são incuráveis. O homem é aquele que constrói grandes coisas. O homem é aquele que vence guerras. O homem é aquele que desfaz muitos problemas, mas que também causa muitos deles. O homem é esse ser que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos. O homem é esse ser, essa pessoa, que a cada dia que passa está mais independente, que a cada dia que passa pensa que pode mais, inclusive com Deus. O homem chegou a um ponto em que ele acha que ele é maior que Deus. O homem não só construiu a Torre de Babel no passado, mas ele continua construindo torres de Babel até os dias de hoje, querendo ser igual a Deus, querendo a criatura, querendo dar ordens ao Criador. O homem hoje chegou a um tempo em que ele tem a audácia e a coragem de dar ordens para Deus, de exigir algo de Deus. Senhor, eu exijo que o Senhor faça isso nessa noite. Senhor, eu ordeno, eu declaro. O homem chegou nesse ponto, em que ele acha que ele é superior a tudo, em que ele acha que ele sabe mais que todos os outros. É muito fácil você encontrar nas faculdades, nas universidades, homens que se acham superiores a tudo. É ou não é? Você conhece alguém assim? Não, né? Aqui não, né? E esse homem que se acha superior a Deus é alvo da graça de Deus. Só que esse homem, esses homens, essas pessoas, e essas pessoas muitas vezes, meu irmão, somos nós. Não fique pensando que nós estamos falando de alguém que está distante de nós. Não, nós estamos falando de nós mesmos. Estou falando de você. Estou falando de mim. Esses homens, essas mulheres que se acham os donos do mundo, não são nada sem a graça de Deus. Sabe por que, meu irmão, que nós estamos aqui hoje ouvindo sobre a graça de Deus? Porque nós temos que entender que sem a graça de Deus nós não somos nada. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos desse amor.
porque nós não somos nada. E tem um texto muito interessante que está lá, não precisa abrir não, mas está lá em Isaías 64, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Meu irmão, nós não valemos nada sem a graça de Deus. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos desse favor imerecido. E Paulo, aqui nessa carta, falando para uma igreja que é fruto do seu ministério, mas uma igreja que ainda precisava conhecer a vontade de Deus. Paulo vai dizer para esse povo: olha, vocês precisam conhecer a graça. Vocês precisam conhecer a vontade de Deus, e essa vontade vocês só vão conhecer através da graça. E nós podemos concluir que nós jamais vamos conhecer a vontade de Deus se não for através da graça. Nós jamais vamos conhecer a Deus se não for pela graça. Fica comigo, nós jamais vamos conhecer a Deus ou a sua vontade se não for através da graça. Porque é a graça que nos faz chegar a Ele. O pecado, meu irmão, é aquilo que nos impede de chegar até a Deus. O pecado é aquilo que nos separa de Deus, mas a graça é aquilo que nos deixa face a face com o Todo-Poderoso. Você está entendendo por que nós precisamos da graça? Amém. Porque o pecado nos separa, mas a graça nos une ao Senhor. Então, meu irmão, pode parecer um assunto talvez irrelevante para alguns, mas não saia daqui sem querer, sem ser cheio dessa graça. Porque eu tenho certeza que você quer estar diante da face do Senhor. Quantos querem aqui estar diante da face do Senhor? Amém? Não é no Facebook, não, é na face do Senhor. Amém? Mas só é possível através da graça. A graça é um assunto muito importante para as nossas vidas. Quantos de nós já fomos alcançados por essa graça? Você já foi alcançado por essa graça? Porque talvez nós estamos aqui, mas nós não fomos alcançados por essa graça. A igreja, ela se faz de muitas pessoas. Pessoas que já se entregaram para o Senhor. Pessoas que ainda vão se entregar para o Senhor. Pessoas que são simpatizantes, que gostam do Evangelho. Mas fique com essa pergunta aí no seu coração: será que eu fui alcançado por essa graça? Será que eu já me rendi a essa graça? Será que nós temos passado por esses estágios da graça de Deus que nós vamos falar nessa noite? Porque a graça, ela tem alguns estágios, ela tem alguns degraus, que nós vamos subir por eles, alguns estágios que nós vamos passar por eles. Amém, Jesus. Então nós vamos ver aqui no texto, que eu pedi para você deixar bem, quais são esses estágios da graça de Deus. E nós vamos começar diferente, vamos começar de baixo para cima, ok? Então nós vamos começar lá do versículo 14. Nós lemos do 9 ao 14, mas nós vamos começar no 14 e vamos terminar no 9. Amém ou não? Amém. Então deixa sua Bíblia aberta aí. Então, meus irmãos, a graça, ela tem alguns estágios. Algumas coisas que nós devemos aprender sobre ela. Porque nós precisamos da graça para chegar a Deus. E a primeira coisa, o primeiro estágio da graça de Deus está aí no versículo 14, no finalzinho dele, na parte B do versículo, que diz assim: remissão dos pecados. O primeiro estágio da graça de Deus é a remissão dos pecados. O que é remissão? Remissão é você ser perdoado. Remissão vem do latim remissione, que significa restituição, que é a ação de perdoar. Então, o primeiro estágio da graça, preste atenção, o primeiro estágio da graça é a remissão dos nossos pecados. O primeiro degrau na graça que eu vou subir é o degrau do perdão.
Jesus é aquele que perdoa os meus e os seus pecados. Amém ou não? Amém. Fica dando glória a Deus agora. Glória a Deus. Vou repetir. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Ou você quer que seus pecados não sejam perdoados? Misericórdia. O primeiro degrau, o primeiro estágio que nós passamos dentro da graça é a remissão dos pecados. O Senhor é aquele que nos vem nos redime, que vem nos remir, que vem nos perdoar. Talvez você entrou aqui hoje, talvez você tenha esse pensamento: olha, meu pecado não pode ser perdoado. Mas eu quero dizer para você que Jesus é aquele que perdoa os seus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Conversando com uma pessoa essa semana, uma semana ou duas atrás, ela falou assim: olha, mas se uma pessoa matar a outra, ela vai ser perdoada? Eu falei: se ela se arrepender, ela vai. Ela falou: mas não pode. Eu falei: mas para Deus pode. Amém. Mas ela matou. Eu falei: mas Deus é perdão. A consequência do pecado já é uma outra história. Mas e o pecado? O pecado é perdoado. Então Jesus é aquele, meu irmão, que tem o poder de perdoar pecados. Mas para que haja perdão é necessário arrependimento. Para que haja o perdão é necessário o confessar desse pecado. E Jesus te trouxe aqui hoje também para te perdoar. Amém. Eu disse que ia ser bom. Glória a Deus. Para perdoar os seus pecados. Mas espera aí, eu não tenho pecado. Não fala isso não. Já ficou. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que todos, repita comigo, todos pecaram. Todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, nós chegamos aqui hoje, nós precisamos passar por esse estágio da graça, que é pedir perdão e ser perdoado pelo Senhor. Você com certeza já deve ter ouvido falar que o perdão, a falta de perdão, ela traz muito prejuízo. E a falta de pedir perdão para Deus também. Davi, o salmista Davi, vai falar que enquanto ele não confessou os seus pecados, os seus ossos se enfraqueciam, os seus ossos ruíam. Então nós precisamos receber esse perdão, mas nós precisamos confessá-los, e nós precisamos nos arrepender deles. E a parte que eu mais gosto é se arrepender, meu irmão, é não fazer mais. Mas qual que é o meu pecado? É você que sabe. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, amém? O Espírito Santo está aqui, está aí convencendo você do seu. Existe um outro versículo que está lá em Isaías 43, que diz assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e te chamei pelo nome, tu és meu. Tito 2,4 diz assim: a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, ou seja, de perdoar-nos de toda iniquidade e nos purificar, para ser um povo exclusivamente seu. Sabe por que o Senhor quer te perdoar? Sabe por que o Senhor quer te remir? Porque Ele quer te chamar de seu. Você é dele, amém? Amém. Ele quer que você seja povo dele, propriedade exclusiva de Jesus. Já viu pessoas que colocam no carro propriedade exclusiva de Jesus? Pois é, Jesus quer com um adesivo desse em você. Mas Ele precisa te perdoar primeiro. Então peça perdão a Ele. Ou será que nós estamos fazendo parte daqueles primeiros homens que eu disse lá, que são tão grandes, que eles são melhores que Deus? Porque esses também acham que não tem pecado algum. Esses também acham que não precisam do perdão de Deus. Um outro degrau, um outro estágio da graça de Deus, está ali no começo do versículo 14, diz assim: no qual
temos a redenção. Se o primeiro estágio é a remissão, o segundo estágio é a redenção. A redenção através do sangue de Cristo. Mas remissão e redenção parecem a mesma coisa, não é? Não parece? Parece? Mas não é. Não é a mesma coisa. Vamos ver aqui. Redenção vem do latim redemptione. É o ato ou o efeito de redimir, de resgatar, de libertar ou de se libertar de qualquer escravidão. O mesmo, portanto, de resgate ou libertação. Se eu pudesse aqui deixar apenas um significado para a redenção, eu deixaria resgate. O Senhor, Ele tem graça para a sua vida, porque a graça, um dos estágios da graça é o resgate. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser resgatados pelo Senhor. Amém, Jesus. Resgatados da mão do inimigo, resgatados do pecado. O Senhor é aquele que nos resgata. E redenção, meu irmão, é aquele que paga um preço para que você seja resgatado. Então, redenção é o preço que Jesus pagou para que você fosse resgatado. Esse termo, preste atenção, esse termo redenção, ele foi muito usado antigamente nas guerras, porque os soldados, quando eram capturados pelo exército inimigo, havia uma redenção a ser paga. E aquele ato de você pagar para você poder resgatar os seus soldados era chamado de redenção. E esse preço de redenção poderia ser pago de várias maneiras. E um dos preços que essa redenção era paga era através de você dar alguém. Se eu tinha então alguém do soldado inimigo comigo, era meu prisioneiro, eu dava o meu prisioneiro para poder resgatar o meu soldado. Isso era chamado de redenção. Sabe o que Jesus fez conosco? Ele se entregou. Ele foi o valor que foi pago para que você fosse resgatado das mãos do inimigo. Vamos entender, gente? Amém. Jesus foi o preço, meu irmão, pago para que você fosse resgatado. A redenção é esse estágio da graça de Deus. Nós precisamos sim ser perdoados, mas nós precisamos também não só ser perdoados, mas resgatados por Ele. O Senhor é aquele que quer te resgatar. O Senhor é aquele que quer te tirar das mãos do inimigo. Amém, mano? Amém. Redenção. Nós temos um versículo que está lá em Hebreus que diz assim: não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Sabe por que existe aquele versículo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Porque o preço já foi pago por Ele. O preço da redenção já foi pago por Ele. Ele pagou o preço pela sua vida, meu irmão, entenda isso. Sabe por que eu estou falando de graça hoje? E é muito perigoso falar de graça. Porque a graça alguém pode entender errado e sair daqui falando assim: bom, se Deus é graça e amor, então eu posso fazer o que eu quiser, porque Ele vai me perdoar. Alguém pode sair com esses pensamentos aqui totalmente errôneos. Então eu quero corrigir antes que isso aconteça. Não é porque o Senhor é aquele que te perdoa, não é porque o Senhor é aquele que te resgata, que nós vamos sair daqui, meu irmão, e fazer qualquer besteira aí fora, pecar contra Ele. Não é. Eu não posso usar a graça de desculpa para os meus pecados. Eu não posso usar o amor de Deus de desculpa para eu poder fazer aquilo que eu bem entendo. Mas essa graça e esse amor tem que me constranger a tal ponto que eu não tenha coragem de pecar. Quando você entende a necessidade da graça, meu irmão, você tem que ser constrangido. De uma maneira que você não vai ter coragem de pecar.
a graça ela não é uma desculpa para o seu pecado. A graça ela não é uma desculpa para o meu pecado. A graça ela tem que nos constranger. Porque um Deus que pagou um preço por nós, que nos redimiu, esse merece a nossa aliança de fidelidade com Ele. Amém ou não? Amém. Então, não foi por meio de sangue de bode, não foi por meio de sangue de bezerros. O que ele quer dizer com isso? Que não foi por nenhum sacrifício humano, mas foi pelo sacrifício do próprio sangue de Jesus que nós obtivemos essa redenção. O Senhor nos resgatou pagando com o sangue dele. Amém? É por isso que nós precisamos da graça do Senhor nas nossas vidas. Olha comigo aí o versículo 13. Então o Senhor Ele nos perdoa, o Senhor Ele nos resgata, paga um preço, e também é aquele que nos liberta do poder das trevas. Olha aí o versículo 13. Versículo 13, o início dele. Ele nos libertou do império das trevas. Amém? Não cabe a bobeira de pensar que o mal, que o mundo espiritual são coisas que não existem. Eu canso de conversar com pessoas e falo, não, isso aí não existe não. O mal não existe não. O inferno não existe não. O inferno é aqui. Não, está certo aqui, né? Não é nada fácil. Mas o próprio apóstolo Paulo vai relatar aqui sobre o império das trevas. As trevas, meu irmão, existem e são organizadas. Porque é um império. Não é um grupinho nas trevas. É um império. E esse império das trevas só pode ser vencido pelo reino de Deus. Nós que devemos escolher, eu vou falar sobre o reino de Deus, se nós participamos do império das trevas ou se nós pertencemos ao reino de Deus. E Jesus é aquele que nos liberta, Ele nos perdoa, Ele nos resgata e Ele também nos liberta do império e do poder das trevas. E Ele próprio disse lá, o profeta Isaías disse no seu livro, nas suas palavras, o próprio Jesus vai dizer depois: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus é aquele que foi ungido para te pôr em liberdade, mas não uma liberdade qualquer, meu irmão, uma liberdade verdadeira. E a verdadeira liberdade é quando você consegue dizer não para aquilo que te faz mal. E nós queremos também ser livres, falar que somos livres, mas muitas vezes nós falamos que somos livres, mas nós não conseguimos nem desligar a televisão quando começa a novela. Nós falamos que somos livres, mas não conseguimos mudar de música quando toca aquela música, irmão, que te faz pecar. Tem aquela, sabe aquela? Não canta não. Nós não conseguimos mudar. Nós falamos que somos livres, mas nós não conseguimos rejeitar a ligação daquela pessoa, meu irmão, que vai te fazer mal. Nós falamos que somos livres, mas não conseguimos dizer não para nada. Nós dizemos que somos livres do pecado, mas na primeira oportunidade, nós lambuza tudo. Então o Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos resgata e Ele também nos liberta do império das trevas, desse mal que tem nos aprisionado. As trevas, meu irmão, são organizadas. As coisas, meu irmão, da mesma maneira que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas do mal também cooperam contra aqueles que amam a Deus. Não pense você que não é assim. Então aceite essa libertação. Aceite passar por esse estágio da graça de Deus, que é a libertação do poder das trevas. Filipenses 1,19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Jesus é aquele que nos liberta. 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado procede do diabo,
porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então não proteja elas. Porque muitas vezes Jesus quer destruir as obras do diabo na nossa vida e nós sempre protegemos. A gente esconde aquela obra, sabe aquilo que a gente não quer deixar de fazer, a gente esconde. Não, Jesus, pode levar tudo, menos isso aqui. Olha, pode mudar a minha vida toda, menos isso aqui, Jesus. Isso aqui só não muda não. Olha, Jesus, pode operar em toda a minha vida, menos essa obrazinha. Está aqui, pertinho, pertinho. Conhecido como pecado de estimação, conhece? Todo dia dá uma comidinha para ele. Desvalia trata do bichinho. Né? Você vai ali alimentando o pecadinho de estimação. Né? Alimentando a cobrinha. Só que a cobrinha um dia cresce. E ela te engole. Então cuidado. Não alimente o seu pecado de estimação. Deixe Jesus te libertar dele. Amém? Amém. Olha comigo aí no versículo 13 ainda. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus, Ele nos tira do império das trevas e nos leva para um reino de amor. Jesus é aquele que nos tira do lamaçal do pecado, nos coloca na maravilhosa luz. Jesus é aquele que nos tira de uma mentira e nos coloca na verdade. Jesus ele nos pega perdidos e nos coloca no caminho que é Ele. Jesus nos tira da morte e nos coloca na vida, meu irmão. Ele nos transporta para um reino, nos tira desse império de tristeza e nos coloca num reino de alegria, que é o seu reino de amor. Jesus é aquele que nos pega lá no lixo e nos faz assentar em meio aos príncipes. Amém? Olha para quem está do seu lado aí. Só olha, não fala nada. Aqui nós temos vários príncipes e princesas do Senhor, amém? O salmista disse: olha, o Senhor me tirou do meio ao monturo, do meio do lixo, e me fez assentar em meio aos príncipes. Então, meu irmão, não queira ficar mergulhado no lixo. O pecado é o lixo. Tem uma música dos meninos aí, né? Jesus me tirou do lixo e me colocou no luxo. É assim. O pecado é o lixo, é a escolha do homem. Mas Jesus tem vida para nós, tem reino que é amor. Então, meu irmão, a graça, o estágio da graça que nós devemos passar é essa transposição do reino, do império das trevas, para o reino do seu amor. Existe um versículo que está em Colossenses que diz assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Jesus te deu vida para fazer você assentar do lado dele. Amém? Olha comigo aí o versículo 12. Versículo 12. Diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Sabe qual é o outro estágio da graça? É que o Senhor nos faz idôneos para participar dessa herança, para sermos herdeiros de Deus. O que é ser idôneo? É ser apto, é ser capaz, é ser qualificado para ser herdeiro de Deus. Você quer ser herdeiro de Deus? Mas só a graça pode fazer isso com você. Aleluia! Fazer parte da herança dos santos, ser fiel até a morte, e herdará a coroa da vida. Então, para herdar a coroa da vida, para herdar a vida eterna, para você poder ir morar com o Senhor na glória, você precisa, meu irmão, passar pelo estágio da graça. E só o Senhor pode nos fazer capazes, só o sangue de Jesus que pode nos fazer aptos a entrar no reino de Deus. Amém. Lá no Antigo Testamento nós vemos um texto muito conhecido da Páscoa. Lembra quem lembra? O texto da Páscoa. O anjo da morte passou sobre o Egito
E só aqueles que não tiveram o seu primogênito morto, aqueles que tinham a marca do sangue, meu irmão, só entrará no reino de Deus aqueles que tiverem a marca do sangue do Cordeiro. É Ele que nos faz capazes de entrar no seu reino. É Ele que nos faz idôneos para receber a sua herança. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. Nós somos herdeiros do Pai, porque Ele nos faz idôneos. Mas lembre-se, meu irmão, que nós não merecemos nada disso. A graça é um favor imerecido. Olha comigo o versículo 11. Versículo 11. Diz assim: sede fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade com alegria. A nossa força vem de onde? Do Senhor. E através da graça. Nós somos fortalecidos pelo Senhor através da graça. É um estágio da graça. Nós somos fortalecidos com o seu poder. Efésios 6, 10 e 11. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meu irmão, a nossa força para se sustentar diante do mundo não vem do nosso braço. Você pode fazer muito tempo de academia, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades e dominadores. A nossa luta, ela é espiritual. E essa força espiritual, a academia nenhuma pode dar. Essa força espiritual, ela vem do Senhor. E nós recebemos isso através da graça. Amém? Quantos estão entendendo, meu amigo? Olha comigo, meu irmão, versículo 10. Diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você quer saber um outro estágio da graça? Dá frutos. Frutificar. Quando eu recebo a graça, eu recebo esse favor imerecido de Deus. Um dos estágios é dar frutos. Repita comigo: eu preciso dar frutos. Jesus diz lá em João 15: olha, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece ligado em mim, esse dá muito fruto. Se nós não damos frutos, é porque nós não estamos ligados em Jesus. Está ligado, irmão? Amém. Você está ligado em Jesus? Aquele que está ligado em Jesus, esse dá fruto. Aí nós vemos muitos crentes que são que nem aquela figueira que Jesus mandou morrer, né? Parece lindo, parece uma árvore frondosa, mas não tem fruto. Ele anda igual crente, ele se veste igual crente, ele fala o crentez, mas não dá fruto. Então, meu irmão, um dos estágios da graça é frutificar em toda a boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Sabe como é que a gente conhece Deus? Sabe como é que a gente conhece Deus? Trabalhando para Ele. Sabe como é que a gente conhece Deus? Dando fruto para Ele. Deus vai nos ensinar. Você sabe como a gente aprende a amar? Como a gente entende o amor de Deus? Quando a gente começa a amar outras pessoas. E não é amor para casar, não. É o amor pela alma daquela pessoa, para que ela seja salva. Então nós precisamos dar frutos.
Nós precisamos frutificar em toda boa obra. É um dos estágios dessa graça. E para encerrar, olha aí o versículo 9 comigo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Inteligência espiritual aqui é entender o coração do Pai. Inteligência espiritual é você conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma vontade para você, mas qual é ela? Qual é essa vontade de Deus para a sua vida? Eu não sei, então busque. Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ele falou: eu não cesso de orar para que vocês sejam cheios. Cheios de quê? De dinheiro? Não. Olha, eu não cesso de orar para que vocês sejam cheios. Do que? De unção? Não. Para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus. Esse é o último estágio de alguns que eu relatei aqui, da graça. Estágio da graça é ser cheio e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não tenha, meu irmão, uma fé burra. Não tenha aqui uma fé irracional, se é que a gente pode dizer isso. Se é que tem como ter uma fé racional. Mas saiba, meu irmão, o Deus que você serve. Saiba o Deus que você serve. Saiba aquilo que o Senhor pode fazer pela sua vida. Você conhece o seu Deus? Você sabe o Deus que você serve? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe aquilo que Deus quer de você? Saindo daqui, você sabe a vontade de Deus para a sua família? Então nós precisamos, meu irmão, passar por esse estágio de ser cheio de sabedoria e de entendimento espiritual. Amém? Amém. Nós precisamos transbordar desse conhecimento e dessa vontade. Salmo 25 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve andar, que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. E a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você pode abrir lá comigo? Acho que isso é muito bom para você. Por que será que eu tenho que passar por esse estágio de conhecer a vontade de Deus? Salmo 25, 12. Bem rapidinho. Salmo 25, 12. Salmo 25, 12, 13. Por que eu preciso ser cheio da sabedoria e entendimento espiritual? Dá uma olhada, meu irmão. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e para os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Meu irmão, passe pelos estágios da graça de Deus. Amém. Seja perdoado por Ele. Seja resgatado pelo preço que Jesus pagou pela sua vida. Seja liberto do império das trevas e seja colocado no reino do amor dele, no reino de Deus. Seja fortalecido, frutifique e seja cheio dessa sabedoria e entendimento espiritual. Amém? A graça de Deus é o amor dele. Porque Deus amou. É a terceira mensagem que eu pego. É a terceira vez que eu faço versículo essas últimas semanas.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é incomparável. Diz o apóstolo João para escrever esse versículo, não tinha como ele comparar o amor de Deus. Porque Deus amou você, meu irmão, de tal maneira que Ele deu o Filho dele para morrer no seu lugar. Para que se você cresce, você não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então receba da graça. Receba do amor. Mas que isso não seja desculpa para os seus erros e para os meus erros. Qual será a nossa oração? Nós sempre encerramos com uma oração. Mas qual será a nossa oração depois de uma mensagem como essa? Senhor, o seu amor e a sua graça me constrange, me envergonha a tal ponto que eu não tenha coragem de pecar contra ti. Amém? Quantos querem fazer essa oração? Você que tem coragem. O primeiro ponto dessa mensagem fala que a graça, ela é a remissão, o perdão, e ela é também a redenção. O Senhor, Ele quer te resgatar, o Senhor pagou já um alto preço por você, mas só há perdão quando nós pedimos perdão, só há perdão quando nós nos arrependemos. Então, meu irmão, eu vou te dar esse momento para que você coloque a sua vida diante do Senhor. Não há como nós ouvirmos durante aqui 45 minutos que nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor e não entender que nós precisamos do perdão dEle, que nós precisamos dessa graça e desse amor. Então, meu irmão, eu vou te dar esse momento. Queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. E eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. A sua oração, meu irmão, só o Senhor vai ouvir. E Ele está com os ouvidos estendidos para você nessa noite, para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração, para ouvir o seu pedido de perdão, para ouvir o seu arrependimento, para que Ele possa transformar e mudar a sua vida. Dê esse momento, meu irmão, para o Senhor. Peça perdão para Ele. Talvez você chegou aqui e cultuou a Deus, nem perdão você pediu. Então peça perdão. Deus, não há como, Pai, estar na Tua presença, ó Deus, e não nos arrepender, ó Deus, das nossas imundícias. Senhor, não há como, Pai, estar na Tua presença e não, ó Deus, nos arrepender da podridão que há dentro de nós. Senhor, não tem como, ó Deus, estar diante da Tua presença e não se arrepender pelos nossos pecados. Deus, tem misericórdia de nós nessa noite. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, toque, ó Deus, no nosso coração nessa noite e nos convença do pecado, nos convença do mal, nos convença que nós precisamos da graça. Oh Espírito Santo, nós sabemos que não há avivamento sem arrependimento, não há mudança de vida sem arrependimento, não há transformação sem arrependimento. Senhor, então nós queremos, ó Pai, nos arrepender, nos humilhar diante da Tua presença nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos constranja. Ó Deus, nos envergonhe. Ó Deus, com esse amor, com essa graça.
Ó Deus, a tal ponto, ó Pai, que quando nós sairmos daqui, nós não tenhamos coragem de pecar contra o Senhor. Senhor, nos envergonha a tal ponto, ó Deus, que nós não consigamos, ó Deus, dizer sim para o pecado. Ó Deus, que haja no nosso coração apenas um medo, e que esse medo seja de pecar contra o Senhor. Meu Deus, constrange, ó Deus, a tua igreja, constrange, ó Deus, a minha vida, com essa graça, com esse amor que nós não merecemos. Ó Deus, nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos a tua presença, mas mesmo assim, o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Entenda uma coisa: quando há arrependimento, quando há perdão, quando o pecado é tirado do nosso coração, o Senhor derrama sobre nós uma água limpa, uma água cristalina. Quando há perdão, quando há arrependimento, o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo. E esse Espírito é santo. E Ele quer te fazer santo. Então deixa Ele descer sobre a sua vida. Deixa Deus derramar a graça dEle sobre você. Abra suas mãos aí no seu lugar e clame a Ele: Senhor, manifesta essa graça, manifesta essa presença na minha vida. Onde você está, meu irmão, permaneça com suas mãos abertas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você nesse momento. Eu tenho certeza que o Senhor tocou na sua vida aí. Então que esse Espírito Santo desça sobre você. Que essa presença, que esse amor desça sobre a sua vida. Que te constrange, que te enche de uma maneira sobrenatural. Perguntei quantos tinham coragem de ficar de pé e fazer uma oração comigo. Nós vamos fazer essa oração, amém? Feche seus olhos. Só quem tem coragem, repita comigo. Senhor Jesus, que o teu amor e a tua graça me constrange, me envergonhe, me enche a tal ponto que quando eu sair daqui, eu não tenha mais coragem de pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ouve a oração na minha igreja. A tua palavra diz, ó Deus, que aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Ó Pai, então nós ligamos isso nessa noite, essa oração. Que essa igreja, a Igreja Batista Nacional Central, seja uma igreja que busca a santidade do Senhor. Que busca, Deus, passar pelos estágios da tua graça. Que busca, Deus, o teu amor, a tua misericórdia. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa calar nos nossos corações e possa, Deus, trazer mudança e transformação todos os dias na nossa vida. Abençoa a tua igreja. Meu Deus, leva cada um de volta para a sua casa, guardados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, dá, Deus, para esses amados uma semana, Senhor, diferente. Uma semana abençoada, uma semana de vitória. Meu Deus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação e a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Você diz? Amém. Deus abençoe. Dá um abraço.
Quem está do seu lado?